Olá, muito boa tarde. Começa agora o Direto da Redação desta segunda-feira, dia 8 de maio. E a gente começa trazendo a programação da Câmara Municipal de Fortaleza, que está prevista para esta semana. Pela manhã, o Parlamento realizou sessão solene em homenagem às organizações da sociedade civil promotoras de assistência técnica para habitação de interesse social. Teve também a celebração de uma missa. À noite, terá audiência pública híbrida com o tema Área de Proteção para Ciclistas de Competição. Na terça-feira, terá solenidade em homenagem ao Dia do Gestor Esportivo e de Lazer. Na quarta, terá o módulo 3 do curso Estatuto da Cidade como Norma Geral do Direito Urbanístico no Brasil. Ainda na quarta, no auditório Vereador Ademar Arruda, será realizado o seminário de capacitação para captação de recursos para projetos esportivos, culturais e sociais. Já no plenário, será realizada a sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Dança. Na quinta-feira, terá a segunda parte do seminário de capacitação para captação de recursos para projetos esportivos, culturais e sociais. O Parlamento também realiza a sessão solene em homenagem ao Dia das Mães. Na sexta, será realizada a sessão solene em comemoração ao Dia Mundial do Enfermeiro e à Semana da Enfermagem. A gente mostra agora como foi a solenidade que enalteceu o trabalho de líderes comunitários. O repórter Carlos Henrique Costa acompanhou. O líder comunitário é o elo entre o bairro e o poder público. Ele representa a população, por exemplo, na solicitação de demandas pertinentes a uma localidade. Ele que leva as cobranças daquela sua comunidade para o poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Ele que sabe o sofrimento do seu povo. Se ele é quem sabe como é que está funcionando a escola, como é que está lá as ruas, como é que está o saneamento básico, como é que está funcionando o posto de saúde. Ivan foi um dos homenageados na sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Fortaleza. Ele ressaltou a importância do trabalho que as lideranças desenvolvem para melhorar a vida das comunidades. A liderança comunitária ela precisa também ocupar todos os espaços, e o espaço político também. Esse espaço aqui, onde é debatida a cidade, ele é muito importante para que a liderança também esteja presente aqui, nessa conversa, nesse diálogo, nessa negociação com os vereadores, com a Câmara Municipal, com a própria Prefeitura, com as secretarias. O Dia Nacional do Líder Comunitário é comemorado anualmente em 5 de maio. A data ajuda a destacar a relevância de quem atua nessa função para a sociedade, especialmente as camadas mais populares. É ele que vai lá nas secretarias fazer aquelas baixas assinadas para levar para o secretário para conseguir acabar com o buraco da rua, fazer um calçamento, um asfalto, abrir uma escola. É o líder comunitário. Em uma audiência pública na Câmara Municipal, discutiu a situação da Mata do Miriú, na Sabiaguaba. O auditório Ademar Arruda recebeu estudantes, políticos, especialistas e ativistas na área do meio ambiente para debater a criação pela Câmara Municipal de Fortaleza da Unidade de Conservação Refúgio da Vida Silvestre das Dunas da Mata do Miriú, localizada na área de preservação ambiental da Sabiaguaba. O assunto desperta o interesse do Matheus. É uma importância muito boa, até porque preserva uma coisa que nós temos, que o nosso planeta é diverso de boas, que animais, natureza, isso é coisa boa. Então nós temos que defender isso. A professora Fátima é uma das ativistas pela preservação da vida na Mata do Miriú. Cada árvore, cada canto da natureza precisa ser visto com muita responsabilidade, porque a gente sabe como essas gerações vão sofrer, e as que estão por vir também. O Roniel é nativo da Boca da Barra, próximo ao local em debate. A importância de preservar, ela passa para além da importância da fauna e da flora, como está sendo discutido aqui na unidade de proteção, de criação da unidade de conservação e de proteção ambiental. O nosso povo ele ocupa o território desde o século XIX naquela área, então
para nós, a preservação desse território ele é muito mais importante para a subsistência e a continuação da nossa história enquanto população tradicional que ocupa aquele território. A Mata do Miriú ocupa aproximadamente 50 hectares e é uma zona de interesse ambiental segundo a legislação do município. Espaços assim são impróprios para a ocupação sob o ponto de vista ambiental por reunir qualidades, atributos significativos na sua fauna e na sua flora. As pesquisas acadêmicas apontam a necessidade de preservar as áreas verdes que ainda existem em Fortaleza. Fortaleza, ao crescer, muitas vezes não teve a postura mais ambientalmente adequada, né? A gente acabou ocupando áreas alagáveis, dunas, e isso levou a uma perda de vegetação muito intensa na nossa cidade. Hoje, nas pesquisas que nós estamos fazendo no nosso laboratório, a gente viu que só sobrou 16% da vegetação original da cidade. O autor da audiência pública, vereador Gabriel Aguiar, explicou a importância da defesa da unidade de conservação. Criando essa unidade de conservação, a gente consegue proteger uma das áreas mais importantes da cidade de Fortaleza, uma área ainda intocada, com dunas milenares, com uma floresta riquíssima também de manguezal, de mata de tabuleiro, recursos hídricos e toda a riqueza de fauna e flora. Além disso, da biodiversidade, essa floresta ela é fundamental para as comunidades do entorno, né? O líder do governo na Câmara, Carlos Mesquita, disse que apoia todas as ações de preservação ambiental. Eu não sou ambientalista, mas eu entendo que deve ser preservado, como você falou, imexível, e ele conte comigo como líder do prefeito para a gente apreciar as ações que tem que se fazer para cuidar mais, preservar mais e amar mais, não só a flora como a fauna do município de Fortaleza. Representantes do Parlamento Estadual também participaram da audiência. A gente não pode entregar esse patrimônio natural da nossa cidade à especulação imobiliária. A gente veio aqui para fortalecer essa iniciativa do vereador Gabriel Aguiar, para que a gente possa criar essa unidade de conservação da Mata do Miriú e preservar a nossa natureza. Durante esta semana, a Câmara realizou, na sua entrada principal, uma exposição com os trabalhos dos fotógrafos Lucas Tavares e Gustavo Costa, mostrando as belezas da fauna e da flora da Mata do Miriú. No comércio de Fortaleza, às vésperas do Dia das Mães, o setor investe em ações promocionais para alavancar as vendas e aumentar o faturamento. Após pesquisar bastante, Maria Rosilene comprou a sandália que precisava. Um presente para si mesma pelo Dia das Mães. Todo ano eu dou. Não dá para passar em branco. É. E aí, o que você está achando dos preços? Eu vou descolar ainda do genro ainda também. Já a Heleneide está esperando o presente da filha. Está esperando aí? Dou, que é o Dia das Mães, né, minha filha? Não dá para ficar sem nem uma lembrancinha, né? Não, mas vem devagarinho chega. Nem é preciso ser especialista para perceber que o comércio está mesmo aquecido. As sacolas de compras nas mãos comprovam que o cearense não deve deixar o Dia das Mães passar em branco. Nesta loja de calçados, no centro da cidade, a expectativa de vendas é bem melhor do que do ano passado. Essa data é muito aguardada por nós, né, pelos lojistas, pelo funcionário. A gente está esperando aí um acréscimo aí de 10% a 15%, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. Desde o dia 2, né, que o dia primeiro foi feriado, desde o dia 2 a gente já vem percebendo que tem muito filho e filha comprando já presente para o Dia das Mães. Vem fazer uma compra, vou comprar uma sandália aqui para minha mãe. Então a gente está percebendo, já começamos já bem, né, já comparando com os dias já, maior do que o ano passado. Entre as estratégias de vendas, o pagamento parcelado e o crediário. Tem muita mercadoria, plano bom, que não tem dinheiro agora, não se preocupe, paga quando puder, vamos dizer que paga primeiro pagamento com 60 dias. A CDL de Fortaleza prevê um aumento de 7% nas vendas durante esse período que antecede o Dia das Mães, comemorado em 14 de maio. É importante lembrar sobre a campanha Centro Premiado, que tem incentivado o consumo. A campanha que incentiva o comércio e o aumento das vendas, Centro Premiado, segue até o dia 13 de maio, com premiação também instantânea com as raspadinhas. Nós vamos sortear caminhões em prêmios, iremos sortear motocicletas, e também a instantaneidade da raspadinha. Tudo isso para que a gente possa, agora, neste Dia das Mães, conseguir implementar nossas vendas, pelo menos em torno de uns 6% a 7%.
Pausa rápida e no próximo bloco vamos falar sobre os prejuízos que o uso excessivo de celulares pode causar à coluna. É daqui a pouco, não saia daí, eu volto em um minutinho. Uma emissora do Sistema de Comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza. Presidente vereador Gardel Rolim, PDT. Vice-presidente vereador Paulo Martins, PDT. Segundo vice-presidente vereador Renan Colares, PDT. Terceira vice-presidente vereadora Cláudia Gomes, PSDB. Primeiro secretário vereador Bruno Mesquita, PL. Segundo secretário vereador Fábio Rubens, PSB. Terceira secretária vereadora Kátia Rodrigues, Cidadania. Primeira suplente vereadora Ana Aracapé, PL. Segundo suplente vereador Dr. Luciano Girão, Progressistas. Terceira suplente vereadora Estrela Barros, Rede. Nossa voz, nossa fortaleza. Direto da redação de volta, agora com dicas para a saúde. Você sabia que o uso excessivo de celular, de tablets, pode causar danos para a nossa coluna? Sobre esse assunto, eu vou conversar com o médico ortopedista, o Dr. Rômulo Pinheiro, especialista em coluna, né, doutor? Doutor, muito bem-vindo ao Direto da Redação. A gente sabe que o uso do celular e do tablet está cada dia mais comum, todo mundo está usando sempre esses aparelhos. Que problemas o uso desordenado, o uso excessivo desses aparelhos podem causar? O uso excessivo de tablets, principalmente por postura inadequada, pode levar a problemas desde lesões mais simples às lesões mais complexas na coluna. Por exemplo, hérnia de disco pode ser ocasionado justamente por um problema na má postura na cervical. Problemas relacionados com artrose na coluna, inflamação na cervical, que hoje é o mais comum hoje na população. Isso tem desencadeado muita dor realmente cervical. E justamente outros problemas mais graves, por exemplo, o estreitamento do nervo apertando e por consequência, o paciente justamente não tendo só uma dor no pescoço, mas uma dor que a gente chama de os red flags, que são as bandeiras vermelhas, que é justamente as dores irradiadas, falta de força na mão, ou seja, o uso excessivo do tablet ele pode trazer problemas do mais simples, como uma dor simples na cervical, que é o mais comum hoje na população. É aquele tipo de dor que a gente justamente toma um medicamento, um anti-inflamatório, e depois de 3 dias passa a dor, ou seja, uma dor de caráter muscular. Quando essa dor é mais complicada, ou seja, quando ela passa justamente de 3 a 5 dias, existem justamente essas complicações e pode dar justamente dores irradiadas para os braços, falta de força nos membros, que a principal hoje causa é uma hérnia de disco. Doutor, existe até uma síndrome, que o uso excessivo de celular, de tablet, ela causa. Que síndrome é essa? Essa é uma síndrome test neck, justamente a síndrome do pescoço irritado ou longo. Existem várias denominações de tradução via português, mas qual o significado dela? É justamente o uso excessivo de tablets e smartphone, que tem provocado problemas na cervical. Essa síndrome ela foi muito bem documentada por artigos internacionais publicados na Espanha, por exemplo, que ele documentou, inclusive, que justamente se a gente, o ideal, qual a posição ideal justamente hoje para a gente usar tablet e smartphone? É o ideal que a gente, pelo menos, tenha uma flexão da nossa cervical, do nosso pescoço, aproximadamente de 30 a 45 graus, é como uma medida protetiva, na verdade. Quando ocorre uma angulação acima de 60 graus, ocorre uma sobrecarga significativa na cervical, e isso faz com que justamente tenha problemas na cervical e levando a lesões. Por exemplo, se a gente vai dessa angulação de 45 graus até uma excessiva, 60 graus, o que isso pode provocar? Um efeito de gravidade 3 vezes maior do que o peso normal na nossa cabeça, ou seja, uma sobrecarga maior, levando, por exemplo, a uma hérnia de disco e um problema grave na cervical. Quais os principais sintomas, doutor? O principal sintoma é a dor cervical localizada, especificamente. É o mais comum hoje, que inclusive é a forma de rotina no nosso consultório. Ou seja, quando ocorre realmente os sinais de alarme é o quê? Quando aquela dor, justamente, ela não fica só localizada, ela vai para uma dor irradiada. Aquele paciente que chega no consultório e tem uma dor justamente irradiada para o braço, formigamento nos dedos, que a gente chama de parestesia, falta de força na mão, dificuldade para marcha, que a gente chama de marcha mielopática, que tem justamente algum cometimento na cervical. Esses são os sinais mais graves que justamente uma simples má postura associada com essa síndrome pode levar no nosso dia a dia e levando às consequências graves, inclusive. E como é que acontece o tratamento?
O tratamento ele é dividido da seguinte forma, eu gosto de explicar isso no consultório para ficar de forma mais didática. 90%, né, do problema na cervical, ele é de tratamento clínico, ou seja, é uma notícia boa. 90% dos casos são resolvidos de tratamento não cirúrgico hoje em dia, ou seja, é um tratamento que envolve 2 etapas, na verdade. A primeira etapa é tirar essa fase inflamatória. Se existe dor na cervical, justamente é porque está inflamado a coluna. A gente tira primeiro o paciente dessa fase inflamatória através de uso de medicamentos, às vezes justamente medicamentos, inclusive até locais mesmo, através de, a gente chama de filtrações, bloqueios seletivos na coluna, né? E depois a gente caminha o paciente para a reabilitação física, que no caso seria o acompanhamento fundamental através de fisioterapia, pilates e RPG. Quando o paciente não melhora dos sintomas, tem dor realmente recorrente, né? Tem sinais de alerta que não melhora com o tratamento clínico, ou seja, aquele paciente que está na faixa dos 10%, é um paciente de tratamento cirúrgico. Hoje em dia, a tecnologia, o avanço da medicina mudou muito o tratamento cirúrgico da coluna, né? Hoje em dia, o tratamento mais moderno que hoje existe em tratamento de hernia de disco cervical é um tratamento através de um procedimento chamado endoscopia de coluna, que através de uma incisão menor que 1 centímetro, né, a gente consegue resolver todo o problema do paciente e com alta precoce e evitando complicações antigamente que eram muito comuns no dia a dia. Ou seja, o tratamento ele ficou mais moderno e assim a gente dividindo faz com que realmente o paciente tenha uma melhora significativa. E como é que a gente pode fazer para evitar esses problemas? O grande detalhe aí, justamente para evitar, é justamente a postura, né, que eu expliquei inicialmente, mas outro detalhe, atividade física é fundamental. Por exemplo, né, um paciente que tem uma coluna fortalecida, né, justamente ele não tem dor, né, e ele consegue ter uma medida protetiva, ou seja, o sedentarismo hoje é uma das principais causas de problemas na coluna, ou seja, se o paciente tem uma atividade física, fortalece a coluna, ele protege a coluna, né, ou seja, esse é um tratamento fundamental aliado com uma postura adequada. Doutor, para as crianças, os cuidados são os mesmos, as recomendações são as mesmas, os prejuízos, porque eu acredito que os prejuízos sejam bem maiores, né? Porque a criança ainda não desenvolveu por completo. Qual a orientação para os pais? É fundamental isso, porque justamente a criança ela está ainda em maturidade esquelética, né? Ela não teve o crescimento ósseo ainda estruturado. Normalmente ela lá para os 13 a 14 anos ela começa isso. E a principal justamente causa desse desequilíbrio justamente são as escolioses associadas, que são as deformidades mais comuns na criança, né? Ou seja, a má postura pode levar dores na coluna, na cervical, né? Justamente por um uso excessivo de tablets e no caso de criança isso pode ser estruturado, porque ainda está adquirindo maturidade esquelética ainda, né? Ou seja, pode ser uma deformidade, inclusive que a gente chama o nome de deformidade estruturada, porque justamente a gente, como adultos, a gente já adquiriu toda a maturidade esquelética. A criança não, ela ainda está desenvolvendo, isso pode provocar efeitos graves não só hoje na criança, mas a médio e a longo prazo. O ideal também é reduzir o uso de tela, porque a gente sabe que a tela para a criança, para o adulto, é prejudicial em uma série de fatores, né? Acho que a redução, passar pela redução da tela para a criança, acho que passa por esse caminho, né? Seria interessantíssimo, principalmente que preconizado pela OMS, justamente o uso, né, excessivo pode levar a lesão na coluna. E o ideal, né, preconizado isso pelas sociedades internacionais e nacionais de coluna, é que não se passe por mais que 50 minutos o uso excessivo de tablets, ou seja, depois de 50 minutos, modifica a postura, dá uma alongada na coluna, dá uma andada, ou seja, a modificação e o tempo, justamente, mais de 50 minutos é o preconizado hoje em dia. Tá certo. Doutor, só para a gente encerrar, quando é que eu sei que é hora de procurar um médico, procurar um especialista, que aquela dor não é uma dorzinha comum? Pronto. Se justamente você tem uma dor na coluna cervical localizada e ela não melhora em 3 a 5 dias, né, é o ideal que procure um especialista em coluna, porque aquela dor ela não é de caráter só muscular, ela tem um caráter neurológico. E aí justamente o ortopedista especialista em coluna, ele é hoje o profissional mais especialista, né, e mais indicado para você procurar o problema de coluna nesse caso. Tá ótimo. Então, eu conversei agora com o Dr. Rômulo Pinheiro, que é ortopedista e especialista em coluna. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no Direto da Redação. Eu que agradeço, Tatiana. Obrigado. Mulheres internadas na Casa da Gestante do Hospital César Carlos, aqui em Fortaleza, ganharam um presente especial, uma sessão de fotografias. A Claudênia está na reta final da gestação e aguarda, ansiosa, a chegada de Enzo Gabriel. Já está perto, já, tô com 35, né? Vou fazer 36. E em nome de Jesus vai dar tudo certo, né? Tive pré-eclampo,
se eu estou aqui, né? Tinha marcado minha sessão de foto, mas não deu tempo, mas Deus é maravilhoso, né? Com Deus prepara tudo, né, na nossa vida, né? A mãe de primeira viagem é uma das pacientes do Hospital Geral Dr. César Caus, que foi contemplada com um ensaio fotográfico. A ideia de eternizar o momento partiu de outra gestante, a Jaiane, grávida de 37 semanas da Aurora, cuja permanência no hospital foi necessária após o deslocamento da placenta. Eu sou fotógrafa há 5 anos, mas eu sempre gostei de trabalhar com ações. Eu sou da área da saúde, eu sou nutricionista, e aí que a faculdade em si me proporcionou trabalhar com diversas áreas, e aí a gente viu a necessidade, eu sempre vi a necessidade de poder ajudar outras pessoas. Quando eu me internei aqui, eu via, a gente conversa muito, na verdade, a gente acorda e dorme com todas essas gestantes, e aí eu sempre conversando, eu vi as meninas falando, não fiz minhas fotos, ou por condição financeira, ou porque não deu tempo, e aí me despertou essa vontade de dar esse momento a elas, né? Ao todo, 4 mulheres foram selecionadas para o registro gestacional e até figurino próprio fez parte do momento. Eu consegui, junto com uma amiga fotógrafa aqui de Fortaleza, que ela disponibilizasse os vestidos para mim, para junto dessa ação. Todos os registros serão editados e posteriormente disponibilizados às futuras mamães. Um momento de descontração que acabou aliviando os momentos de tensão vivenciados por elas. A Rebeca era a próxima da fila e já estava ansiosa para eternizar a gravidez do segundo filho, Antônio Benício. Estava tudo planejado, eu ia fazer minha sessão no interior onde eu moro. Porém, fui pega de surpresa com o internamento aqui. Aí, quando me recebi o convite, eu peguei isso assim. É tão gratificante, porque eu fiquei naquela expectativa. Meu filho vai nascer, eu não vou registrar esse momento. E foi tão assim, tão rápido e tão, sei nem como explicar, que acabou que hoje a Arminha disse assim, Rebeca, tu aceita fazer a sessão de foto? Eu disse assim, pelo menos uma foto eu vou guardar desse registro. O tradicional racha do Azevedo na Varjota completou 51 anos e a nossa equipe acompanhou uma partida. Confira. Bola em campo, gol comemorado. Tudo o que manda o figurino num jogo oficial. Mas esse é o racha do Azevedo, mais de meia década de existência registrada em fotografias. Esse campinho começou em outras peladas. Nós passamos alguns 2 ou 3 meses em pelada de terceiro e nós aprendemos algumas coisas que evitamos, que eram nocivos, né, que evitamos fazer aqui. Por exemplo, aqui joga quem frequenta. Não é quem tem joga melhor, não. Aí você dá chance de quem não tem bom futebol ter uma pelada, né? Porque a pelada que eu frequentava, às vezes eu estava jogando, tirou o Azevedo porque chegou um jogador do Ceará, tal, aquela história, né? Então nós aprendemos aqui. Seu Azevedo sempre gostou de bater uma bolinha. Foi aí que decidiu criar esse campo dentro da sua casa. Desde esse dia, já vão mais de 51 anos. Tenho 84 anos, ainda estou enganando aí o pessoal, sabe? Enganando por quê? Enganando porque, né, a gente com 84 anos não tem mais aquela resistência que teria quando eu tinha, digamos, 30 anos de idade, né? Então a gente está enganando e acho que isso é raro a pessoa chegar a 84 anos e estar jogando, né? Mas graças à pelada, porque o esporte, você precisa ter continuidade, né? Nós nascemos dentro desse campo, né? Nós somos em 6 filhos, né? E eu sou o único eu sou praticamente a continuidade desse racha, né? Eu joguei profissional já uns 10 anos da minha vida, então gosto muito de futebol e eu creio que ele mesmo já me posicionou como a continuidade desse racha, né? Na liderança, na continuidade do racha. Silvio é filho do Azevedo e desde criança está dentro do racha. São lembranças levadas para toda a vida. Tem testemunhos aqui de pessoas que não deixam de ver aniversários de família para vir estar aqui. Então, ver a importância que essas pessoas dão para o rádio. Roberto é outro veterano. Tem 47 anos que participa do racha do Azevedo. E, inclusive, os que chegam também, a gente vai convivendo e vai entrosando muito bem. Tem pouca gente aí que já chegou há pouco tempo e já se entrosa com todo mundo. Parece que se conheceu. Virou uma família? Virou uma família, total. Todo ano, em fevereiro, a gente faz a comemoração da pelada ali na casa dele.
e todo mundo se irmana. Desde que foi criado há meia década, o Racha do Azevedo já contou muitas histórias. Alguns desses atletas estão até hoje, outros já passaram, já se foram. E para isso, o dono do campo resolveu eternizar o verdadeiro time celestial nessa parede, uma forma de homenagear quem já se foi e também destacar a importância de quem passa por aqui. Essa é uma lembrança, né, que nós colocamos aqui em homenagem àqueles que participaram no começo do Racha, né? Aqui são em torno de 11 pessoas, dá um time, né? Dá um time de futebol que já se foi. Então nós colocamos ele aqui na parede para preservar o legado, né, que eles deixaram aqui pra gente. Este é o Racha do Azevedo, tradicional na capital e que com certeza vai ser levado para a eternidade. É live, ó, live. Eu fico por aqui, muito obrigada pela companhia, eu te espero amanhã a partir de 1 da tarde. Tchau, tchau.